Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual para vocês, de volta, para mais uma videoaula. E a gente volta com a indicação dessa semana, A Vida Vai Dar Certo para Mim, como eu já havia dito para vocês. Eu vou fazer agora a leitura. A Vida Vai Dar Certo para Mim. Ela diz assim: eu sinto e exprimo o poder da confiança porque sei como enfrentar as forças ocultas. Você consegue se lembrar da vez em que uma dor ou algo estava lhe incomodando? Algo que puxou de novo você, que o fez lembrar de coisas tristes? Há uma força oculta, uma energia negativa que consegue entrar na sua vida nos momentos mais inconvenientes, de forma muito destrutiva. Quando essa força entrar em sua vida, chame por alguém que pode resolver. Chame por Deus. Peça em oração a saída e as palavras corretas para que Ele lhe devolva o equilíbrio completo para encontrar na oração a força de superar toda e qualquer dificuldade. Acredite, reaja, ouça a voz de Deus em sua defesa e repita: Deus é minha defesa, é meu defensor, meu Pai amado. Hoje eu me dedico a chamar o defensor maior de todos que me ama e me defende de todo o mal. Então é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje. E agora, como de costume, vamos sim para a indicação da nossa agenda, certo? A gente começa aí com a correção do PDF, leitura e interpretação. Estamos quase chegando ao nosso destino. Em seguida, eu deixo para vocês, vou postar lá no grupo, Deserto Alimentar, que é uma reportagem, tá bom? Então, vamos nós, né? Estamos quase chegando ao nosso destino. Estamos quase chegando ao nosso destino. Viajamos para o norte há vários dias. Atravessamos a fronteira da Espanha e agora a cidade que buscamos está próxima. Depois tornaremos a descer. O carro sem rádio prossegue no silêncio. Pela primeira vez em tantas semanas, o céu pesado de nuvens adquiriu uma distância quase palpável, e assim próximo aumenta ainda mais a extensão da planície. Pintar a paisagem de uma única cor e acrescentar o Rio Preto. Nunca estive tão longe. Onde estão os donos dessa terra? Ceifaram o trigo, colheram os frutos, mas abandonaram os campos. E sem trabalho, o tempo de esfera do outono parece vazio. Talvez aqui o outono já tenha chegado. Quem sabe choverá antes de chegarmos. Já vem no ar o cheiro de chuva ou do solo encharcado. Constrói-se com pedras, as casas, os galinheiros, os depósitos elevados como gaiolas, tudo cinzento. Até mesmo as cercas são de lajes, eretas como lápides. E as montanhas estão tão longe para proteger as casas de chuva. Calefetam as paredes viradas para o vento, que nos deparam negras como fundos de barco e pele velha do piche, escorrendo em escamas, alguns cachorros, poucas pessoas. Quanta falta? Quanto falta? Ainda falta? Tomara que dê para chegar de dia e ver a cidade. Dizem que é linda, medieval, como tudo aqui, até o asfalto da estrada, liso e sem buracos, onde nenhum carro cruzou conosco. A lasca verde do mar, que aparece, borbulha encapelada, contida por enormes gradeados, são os viveiros de conchas. Imagino as cordas pendentes como cipós, cheios de trepadeiras nesta água, que, no fundo, é certamente escura, estranha, floresta batida por um... Em cima, as ondas, mas só em cima, qual lâmina de aço cortasse o movimento sobre a raiz. Era o último mar, e ficou para trás. A respiração das nuvens abre poços insondáveis, mas o sol está longe, não havia sol na Idade Média. Falar parece impossível. O silêncio de tantas horas solidificou-se através dos dentes, num bloco maciço. Qualquer palavra seria inútil. E minha voz soaria estranha a mim mesma, se a primeira frase não vier de fora. Nunca será dita. Quanto falta? Ainda falta? A noite que chega ou a chuva. Não teremos mais nenhum lugar a que chegar. A cidade foi nosso único destino durante todos estes meses. Mesmo quando apenas marcada, ainda não andávamos para ela.
Jamais tornarei a vê-la, jamais a esquecerei depois de tê-la visto. Quero, portanto, que seja bonita. Colossante, né? Marina Colossante. Estamos quase chegando ao nosso destino. Eu, sozinha, São Paulo Global, 2018, página 91, 92. Aí separo, que tem palavras de vocabulário que você possa achar estranha, que é colheram, especialmente cereais, calefetam, tapam ou vedam fendas ou buracos, encapelada, marcam ondas altas e revoltas. O conto, né, ele é uma narrativa, ele é curto, ele tem personagens, ele situa o leitor no lugar, no tempo e no espaço da narrativa. É importante que, enquanto aluno de nono ano, você reconheça esses elementos, tá certo? E após a leitura, você faça realmente uma releitura, se apropriando da primeira leitura para ter o contato inicial com o texto, o segundo para analisar as especificidades do texto, né? Analisando os seus pormenores, entendendo o seu enredo, né? Vendo a relação de um parágrafo para o outro, vendo se ele tem uma unidade textual, se a coerência e a coesão elas se interligam dentro da superfície do texto, se as informações elas conversam entre si, se elas dialogam entre si, se essa continuidade, se essa progressão temática, ela está realmente presente no texto. Então, enquanto aluno de nono ano, você tem que experimentar essas vivências de leitura, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai agora para a correção, né? E só respondendo, né? Vários alunos perguntaram no privado se era preciso copiar o texto. Então, mais uma vez, eu vou dizer para vocês que não, de forma alguma é para copiar o texto, tá certo? Nós estamos com essa possibilidade do PDF, porque os textos propostos lá no livro de português e linguagem, eles acabaram, né? Da mesma forma, o nosso livro de redação. Então, a gente tem que ter um material alternativo. Se você puder fazer a impressão, ótimo. Se não puder, anota as respostas. Meu único pedido é que seja de forma organizada. E se for na questão, digamos, que seja o item A, copie o que está ao lado do item A para que não seja apenas a indicação das letras vazias, mas que você também possa contribuir, possa se enriquecer, possa treinar a sua letra e possa, né, melhorar cada dia mais, tá bom? Então, vamos lá. Releia o primeiro parágrafo e assinale a ou as alternativas verdadeiras sobre a apresentação do conto. Estamos quase chegando ao nosso destino. Viajamos para o norte há vários dias. Atravessamos as fronteiras da Espanha. E agora a cidade que buscamos está próxima. Depois tornaremos a descer. Tia Valdiana, a senhora deixou linha, professora, né? A senhora deixou linha. Eu pensava que era responder, mas a questão diz, né? Assinale as alternativas. Então, a personagem não se apresenta, mas narra onde está e o que está observando naquele momento. Verdade. Marca aí o item A. Pode marcar sem nenhum problema. A personagem apresenta-se como uma viajante que passou por vários países da Europa. Não é verdade. A personagem diz somente que atravessou a fronteira da Espanha e que agora busca uma cidade próxima para descer. Exatamente. Então, a gente encontra como resposta correta o item A e o item C. Deixei o espaço, mas não é para responder. Não vamos ler o enunciado da questão com calma. Qual é o destino final da personagem nesse conto? Quais elementos permitem chegar a essa conclusão? Essa questão da interpretação, gente, ela é interessante, porque além de ter a resposta, né, conceitual, mas também dá margem para que você interaja, converse, né, dialogue com o texto. Olha aí, é uma cidade medieval, não revelada, mas não há indícios, né, além de comentários sobre a cidade. Essa viagem passa por lugares reais ou imaginários? Explique, reais, né, que inclusive o texto faz referência. Com que meio de transporte a personagem faz essa viagem? Você já conseguiu analisar? Você consegue opinar sem medo, né? O que você acha? Pelos indícios lá no texto, a personagem, ela faz uma viagem de carro. Exatamente. A personagem está sozinha. Como é possível chegar a essa conclusão? Né? Ó, pergunta. Né? A personagem está sozinha? Como é possível chegar a essa conclusão? O emprego da primeira pessoa do plural, estamos, viajamos, né, revela que a personagem não está viajando sozinha. Então, quando ela diz aí, né, estamos,
viajamos, né? O contrário seria estou, viajei, né? Então, são situações de análise e interpretação de texto bem simples, né? Que a própria desinência do verbo ele vai lhe dar essa resposta. Qual é o foco narrativo desse conto? Né? Primeira pessoa, trata-se de um narrador-personagem. Narrador-personagem é quando o narrador ele participa da história, ele conta, narra, participa da história ativamente. A diferença disso, professor, é o narrador-observador, que ele só observa a história, mas ele não participa, ele apenas conta a história do seu ponto de vista, mas não participa. Relê esse trecho do texto. O carro sem rádio prossegue no silêncio. A. Qual é o indício que o narrador dá a respeito da viagem? Assinale a alternativa verdadeira. Vamos lá para as opções, tá bom? O narrador dá um indício de que a viagem transcorreu sem música, mas com conversa entre os passageiros. Será? O narrador deixa perceber que não havia música nem conversa para passar o tempo da viagem. O narrador indica que a música e a conversa não são agradáveis em uma viagem. Né? Então, são itens próximos, né, que poderia gerar uma certa dúvida. Então, você vai ter que ter certeza. Caso tenha dúvida, releia o parágrafo, busque, grife, né, marque. Então, a gente vai encontrar aí, o narrador deixa perceber que não havia música, nem conversa, nem para passar o tempo da viagem. Resposta correta, quadrinho do meio. B. Qual o efeito de sentido da forma verbal prossegue? Que palavras poderiam substituí-la sem modificar o sentido? É de duração, né? O prossegue aí ele vai ter essa continuidade textual. É de duração, né? Olha, o silêncio dentro do carro, né? Que palavras pode substituí-la sem modificar, né? Tá aí, o silêncio dentro do carro, tá bom? Qual parece ser o sentimento do narrador ao fazer essa constatação a respeito do rádio do carro depois de vários dias de viagem? É um sentimento bem claro de um tédio ou de um cansaço sem uma distração, né, para passar o tempo. Então, no texto, né, na narrativa, no conto, ele expressa esse sentimento de tédio, de cansaço, de monotonia, né, de desejo de que isso acabe logo, né, sem nenhuma distração para passar o tempo. Aí você organiza a sua resposta. Que outras passagens do texto parecem reforçar esse sentimento do narrador? Olha aí. Né? O texto ele dá indício de que esse sentimento de tédio ele não está sozinho, ele está apoiado. Né? Enquanto tempo falta, vários dias, ainda falta, né? A própria indagação, a própria manifestação dessa insatisfação. Sexto, assinale as alternativas verdadeiras sobre as expectativas construídas pela personagem durante a viagem. 1. A personagem expõe suas expectativas quanto ao destino esperado, uma cidade medieval que ela espera que seja bonita. 2. Na viagem, ela sente cheiro de chuva, mas não tem a expectativa de chegar à cidade antes do mau tempo. 3. Há uma grande expectativa de ver o mar, que a personagem espera que tenha o fundo escuro e a cor esverdeada. Há a expectativa de ver uma cidade medieval toda feita de pedra, as casas, os galinheiros, os depósitos. Agora identifique trechos que confirmem as suas respostas. Então, a sexta questão ela lhe pede duas situações. A primeira é que você assinale a alternativa verdadeira sobre as expectativas construídas pela personagem durante a viagem. Então, a gente vai ter aí, a personagem expõe, né, suas expectativas quanto ao destino esperado, uma cidade medieval que ela espera que seja bonita, então a gente marca a opção 1, e há a expectativa de ver uma cidade medieval toda feita de pedras, casas, os galinheiros, os depósitos, quer dizer, é uma expectativa apontada e apresentada pela personagem, né? Agora identifique trechos do texto que confirmem suas respostas. Só marcar, né, no ano não vai fazer sentido, é preciso comprovar o que você escolheu. A cidade que buscamos está próxima, no 1, e para o 4, constrói-se com pedras, casas, os galinhas, os depósitos, né? Lá no próprio texto, a gente consegue ver, né, a reafirmação dessa questão. E agora nós vamos para a sétima questão. Releia estes parágrafos do conto. Olha aí. Quanto falta? Ainda falta? Tomara que dê para chegar de dia e ver a cidade. Dizem que é linda, medieval, como tudo aqui.
até o asfalto da estrada, liso e sem buracos, onde nenhum carro cruzou conosco. Quanto falta? Ainda falta? A noite que chega ou a chuva. Não teremos mais nenhum lugar a que chegar. A cidade foi nosso único destino durante todos esses meses. Mesmo quando apenas marcada, ainda não andávamos para ela. Jamais tornarei a vê-la, jamais a esquecerei depois de tê-la visto. Quero, portanto, que seja bonita. Então, ó, vamos ver de novo, né? Para que vocês possam perceber, né? Possam ter aí contribuído, acertado de maneira efetiva para a leitura e interpretação desse texto. Quando ele pede assim, ó, releia esses parágrafos, são parágrafos diferentes, mas tem um objetivo, né, pessoal? Uma função semântica para esse entendimento. Ó. Quanto falta? Ainda falta? Tomara que dê para chegar de dia e ver a cidade. Dizem que é linda, medieval, como tudo aqui. Até o asfalto da estrada liso e sem buracos, onde nenhum carro cruzou conosco. Quanto falta? Ainda falta? A noite que chega ou a chuva. Não teremos mais nenhum lugar que chegar. Olha essa pausa, né? Essa constatação, essa determinação da personagem. A cidade foi nosso único destino durante todos estes meses, mesmo quando, apenas marcada, ainda não andávamos para ela. Jamais tornarei a vê-la, jamais a esquecerei depois de tê-la visto. Quero, portanto, que seja bonita. Né? É um desejo tão humilde aqui no final, né? Ela se coloca numa necessidade, numa busca de conhecer e de desejar coisas simples, né? Quero, depois de tê-la visto, que não vai esquecer, e que ela seja bonita. A. Qual é o efeito de sentido provocado pela repetição, e por isso, né, no eu fiz questão de ler mais de uma vez, para que vocês pudessem entender, né, que dão início aos parágrafos, né? Então, na verdade, o que vai ser feito aqui é realçar o conflito, né? Existe um conflito interno, né? Existe a expectativa da chegada. E é assim que acontece realmente, né? Esse conto ele retrata uma perspectiva do ponto de vista de um personagem. Essa perspectiva ela pode, ao longo do texto, ser negada ou ser confirmada. Ela pode ainda ter uma contribuição, ter um nível de ascensão, né? de recepção por parte do leitor ou do autor ou dos personagens, e isso vai compondo, né, para que o conto ele tenha essa magia, né, essa plenitude que é nos prender, nos fazer também nos remeter a esse tempo ocorrido, tá bom? Então aí você vai ressaltar o conflito interno, né, e a expectativa da chegada. O narrador dirige essa pergunta ao leitor, explique, né? Será, né, que quando ele diz quanto tempo falta, ainda falta, quanto falta, ainda falta, você acha que ele está perguntando isso para o leitor? Você acha, Nono, que o leitor ele teria condição exata, específica de responder, de interagir, de dialogar nesse contexto? O que vocês acham? Não, né? De forma alguma. Embora o texto, o conto, ele preze, né, pelo diálogo, pela essa conversa, mas ele está dirigido ao próprio narrador, né, evidenciando o conflito interno. Lá no item A, ele apresenta esse conflito. No item B, ele comprova, né? Ele evidencia esse conflito, tá bom? Aí na oitava, observe ao lado a capa do livro no qual este conto foi publicado. Em sua opinião, o título contribui para construir a imagem da personagem? Então, aqui é uma pergunta interessante. A imagem visual, né? Ela contribui, né, com a imagem não verbal? Contribui, né? A imagem não verbal, né? Ela sozinha, ela pode dar esse recado, né? Então, contribui para a construção da imagem, tá certo? Da personagem, pois, né, a palavra sozinha remete a alguém que está sem companhia, né? Então, assim, às vezes você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim ainda se sentir sozinho. Qual é o sentido do trecho? Jamais tornarei a vê-la. Jamais a esquecerei depois de tê-la visto. Assinale a alternativa correta. Então, nós temos aí. É uma constatação de que a visita será rápida, apenas uma passagem de carro pela cidade. É uma expectativa de que a personagem vá se decepcionar com a cidade e nunca mais a visitará. É apenas a imaginação de uma turista que aguarda para ver a cidade que tanto desejou, mas que será visitada de maneira transitória.
Então, a gente tem aí como resposta, é apenas a imaginação de uma turista que aguarda para ver a cidade que tanto desejou, mas que será visitada de maneira, né, transitória. Em sua opinião, né, dentro de tantas explorações, né, que foram feitas, a personagem conseguiu chegar ao seu destino, né? Eu espero que sim, né, e que ela tenha gostado e que as hipóteses dela tenham sido confirmadas e que lá tudo tenha sido feito realmente como ela imaginava e ela previa, certo? Então, no ano é assim que a gente encerra, né, a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso e a gente se encontra na próxima videoaula. Fique em casa, não são férias, certo? Um abraço carinhoso. Que Deus abençoe cada um de vocês juntamente com seus familiares.